Fala galera, beleza? Eu sou o Hydra e hoje preparei um vídeo muito especial para aqueles jogadores que desejam começar com a classe de Samurai em Elden Ring. Este vídeo é uma run completaça, tudo que você precisa para ficar forte está neste vídeo e logo no início do jogo, o que é mais bacana ainda. O Samurai de vocês vai ficar muito forte antes mesmo de enfrentar qualquer boss. Essas imagens aí do fundo é o futuro Samurai de vocês, com uma dual katana mais 4 cada uma habilidade muito apelona que é a Blood Slash, perfeita para quem usa katana. Também tem muito mais, eu garanto que vocês vão gostar do resultado no final. Esse vídeo deu um pouco de trabalho, então eu conto com o apoio de vocês no like, no compartilhamento e, se for possível, se inscreve aí para dar aquele apoio. E agora se preparem porque vai começar a nossa run, começando bem de Samurai em Elden Ring. Bora lá! Bom galera, estou aqui na escolha de personagem. Esta vai ser uma run raiz, então eu vou jogar e gravar ao mesmo tempo. Aqui eu não vou gravar primeiro e depois comentar em cima. Eu vou já gravando e mostrando para vocês as rotas e os melhores caminhos, os melhores itens e tudo mais. Então vamos criar o nosso samurai aqui. Olha como ficou o samurai, cabuloso, cabuloso demais. Aqui no início vocês vão seguir normalmente esse caminho. Chegando nesta área vai cair um boss, deixa ele te matar rapidamente, mas dá só uma lapada nele porque você é brasileiro. Pronto. Após isso vocês vão receber os seus frascos. Eu gosto de falar estes flask. Bom, aqui vocês podem pular para fazer o tutorial. Se vocês são iniciantes eu recomendo e muito fazer este tutorial. Se você veio de Dark Souls também eu recomendo, porque tem algumas mecânicas novas em Elden Ring. Uma delas é o pulo. Após isso vocês vão abrir essa grande porta de madeira, sobe a escadinha e encontra a primeira graça. Seleciona descansar na graça e vai em frascos e aproveita para distribuir as cargas dos frascos. Vocês vão distribuir para os pontos de vida. Agora vocês têm 4 frascos. Segue normalmente. Bom, vocês chegaram então em Ringgrave, esta área aqui que pra mim... Chegando aqui na primeira bonfire ou graça, vocês vão acendê-la. Seguindo ao norte vocês vão ver aquela igreja, bem do lado do NPC, está bem adiante de vocês, aquela construção ali é uma igreja, vocês vão ir até ela. Cuidado com aquele maluco que está na direita, aquele cavaleiro, ele é muito forte. Não tente enfrentá-lo agora, deixa ele para depois. Vai pelo canto aqui. Chegando na frente da igreja, vocês vão pegar uma runa que está aqui na frente. Esta runa seriam como se fossem as almas em Dark Souls. Acende a graça. Vai na bigorna e pega uma pedra de forja. Sobre as pedras de forja, a gente vai pegar muitas nesta run, assim como runas. Não gastem suas runas, ok? Guardem porque elas serão utilizadas mais para frente. A partir desta graça, vocês vão pegar este caminho aqui. Deixa eu marcar no mapa para ficar mais fácil. Vocês vão abrir o mapa de vocês. Tem uma estrada que ela está bem invisível, não tem erro. E lá adiante tem como se fosse uma torre, não sei se vocês conseguem perceber. É tipo uma torre, mas na verdade é um monumento e neste monumento tem um mapa. Então é lá que a gente vai. Faz uma marcação. Coloca um sinal ali. É só seguir a estrada, não tem erro. Ok, quando vocês chegarem exatamente aqui onde eu estou, vocês vão ver que a marcação está lá adiante. Tem vários soldados nesta área, então eu recomendo que vocês peguem a esquerda. Vão cortando aqui pela esquerda do acampamento. E bem ali na frente vocês já vão ver uma graça, vocês vão acender aquela graça. Acendeu a graça, agora vamos pegar o mapa. Faz exatamente o que eu estou fazendo, agacha com o seu personagem e pega um backstab. É um hit apenas. Peguem o mapa, está bem na frente deste monumento. Sobe correndo para a graça e descansa. Vai aparecer uma cutscene onde vocês vão encontrar a Melina, conhecê-la pela primeira vez. Vocês vão aceitar a proposta dela, e ela vai dar para vocês o apito do Corcel Espectral, que é o Torrent, a sua montaria. Ela vai ser muito útil. Agora, muito importante, se estiver de noite no jogo, eu recomendo que vocês passem o tempo até amanhã. Assim vocês vão evitar de enfrentar um boss mais adiante ali, que ele é muito forte para vocês no início.
Agora vocês pegaram o mapa ali no monumento, ficou um pouco mais fácil de se localizar em Limgrave. Após isso vocês vão chamar o Torrent. Vocês podem selecionar onde você quer colocar o apito, eu coloco aqui na bolsa. Invoco o Torrent. E agora é o seguinte, vocês vão descendo aqui. Desce tranquilamente. Pode descer. Quando chegar nesta área aqui, ó, onde tem esse soldado guardando, vocês vão saltar do Torrent e cair neste local aqui abaixo, entendeu? É tipo uma pequena masmorra aqui. Vão abrir essa porta e vai ter esse baú. Abre o baú. Vai ter uma cinza da guerra, que é uma habilidade, mas não é o interessante pra gente. O interessante é a faca de amolação. Beleza? Agora é só sair daqui tranquilamente, vocês podem ficar sossegados. Não tentem enfrentar os inimigos, só façam o que eu estou fazendo. Chama o Torrent. E vai descendo a estrada. Aqui tem outra graça. Aproveita para acender também. Chama o Torrent novamente. Vocês vão, a partir desta graça aqui, só seguir a estrada em direção ao sul. Deixa eu mostrar no mapa aqui para não ter erro. É só descer essa estrada aqui, ó. Tá? Até chegar nessa ponte. Evita esses cavaleiros que estão próximos de você. É só correr para longe deles. Vai seguir a estrada. Se vocês seguirem a estrada corretamente, vocês vão chegar nesta ponte aqui. E vocês vão vir aqui nesse corpo e vocês vão saquear. Há uma pedra de forja. Então fica bem aqui nessa ponte. Após isso, vocês vão abrir o mapa de vocês e retornar lá para aquela primeira fogueira que vocês acenderam frente ao portão. Não a igreja de L, essa fogueira aqui, ok? Antes ali de vocês pegarem o mapa, lembra? Vocês podem pegar um Fast Travel a partir daqui. Chegando então na graça, né? Fogueira, eu estou falando fogueira, mas é a graça. Chegando aqui nesta graça, então vocês vão subir por aqui, através do portão da tempestade. Chama o Torrent, sempre usa o Torrent, porque ele vai te proteger dos inimigos. Aqui haverão muitos inimigos, inclusive aquele malucão lá em cima lá. Aquele cara é muito forte, então a gente não vai enfrentar. Vem aqui pelo lado, pega essa runa que vai estar aqui na frente e vai subindo. Vai subindo, ignorando todos estes inimigos. Chegando aqui no topo, vocês vão encontrar o que? A colina da tormenta. Vocês vão pegar este item que está aqui abaixo desta árvore que está reluzente. Há uma semente dourada. Eu vou marcar no mapa para ficar mais fácil, ok? Para não ter problema nenhum. Então esta é a localização da árvore. Vocês podem deixar uma localização aqui, porque vocês vão retornar nela. E aqui é onde a gente vai. Então a marcação 1 é a árvore, que é o nosso ponto de referência. E a marcação número 2 é o nosso destino. Após a gente chegar no 2, a gente retorna por 1. Entendido? Chegando aqui, vão haver esses mobs, né? Que parecem aquelas águas vivas. Vocês vão saquear aqui esse escombro, vai ter uma pedra de forja. Aí vocês vão sair e voltar lá para o 1, lembra? Estamos chegando na marcação de número 1, que é a nossa árvore, que era o nosso ponto de referência, ok? A partir daqui, vocês vão pegar essa direção aqui, vejam bem. Bem aqui embaixo, vocês já vão ver que tem alguns corpos aqui, né? Vocês vão pilhar um deles, vocês vão encontrar mais uma pedra de forja. Exatamente nessa localização aqui, ó, para não ter erro. Vou mostrar todas as localizações porque eu sei que pode ficar um pouco confuso depois. É só retornar por onde vocês vieram, a estrada está bem aqui do lado, o ponto de referência é aquela árvore reluzente. Pega a estrada e vai subindo agora. Vão descer uns lobos aqui, é só ignorá-los. Ignora, sobe aqui, sai do torrent e acende esta graça e senta nela. Aliás, descansa, né? Sentar ficou um pouco estranho. Vai em frascos, porque vocês acabaram de pegar uma semente dourada naquela árvore reluzente. E ela faz o que? Ela adiciona uma carga de frascos, entendeu? Então vocês têm 4, agora vocês usarão a semente dourada na graça para aumentar o uso de frascos. Vocês então ficarão com 5 frascos. 5 frascos de lágrimas carmesim que aumentam os seus pontos de vida, o seu HP. Vai ter uma NPC aqui do lado, vocês vão conversar com ela e esgotar totalmente o diálogo. E após esgotar o diálogo,
ela vai lhe dar as cinzas de espírito de água viva. Depois de conversar com ela, vocês vão sair aqui na cabana, vai ter esse mob morto, vocês vão pegar uma chave de espada de pedra. Agora parando aqui, bem em frente à última graça que vocês acenderam, né, do lado da cabana onde tem NPC, vocês vão chamar o Torrent e vocês vão continuar seguindo esta estrada. E ignore esses NPC, e a hora que vocês chegarem bem aqui, nesta região, vocês não vão continuar pela estrada, ok? Vocês vão pegar essa estrada de chão aqui. Esta é a localização exata. Vocês vão passar por aqui, ó, por debaixo desta ponte, tá? E vocês vão seguir por aqui. Então, seguindo corretamente este caminho que eu lhes mostrei, vai ter uma NPC aqui. Você pode, se quiser ou não, esgotar o diálogo dela. Continua o caminho da ponte. Vai ter este mob aqui, né? Este defunto. Vocês vão pegar um livro de receitas do guerreiro nômade. Vão descendo por aqui mesmo. Desce tranquilamente. Agora, este caminho aqui, vocês têm que prestar bem atenção. Aonde que eu vou ir, bem certinho, ok? Então, em vez da gente descer, a gente vai subir. Esta é a localização exata, mas eu acho que vocês vão dar conta aqui. É só subir. E vai ter um local bem estreito. Vocês vão correr por ele por bastante tempo. Vão seguindo, é um local estreito. Para vocês saberem se estão indo no lugar certo, é só reparar aí nas pedras ao lado, nas rochas. Vai aparecer uns lobos, ignora totalmente eles. Pronto, vocês chegaram em uma área que está mais aberta, Liurnia dos Lagos. Aqui vai ter uma graça, vocês vão somente acender a graça, só vão tocar nela e não vão sentar. Não sentem nesta graça, ok? Não descansem aqui. Vocês vão descendo até esta igreja aqui, no fim da estrada praticamente. Podem entrar tranquilamente aqui na igreja, a igreja de Ylith. Vocês vão pegar este primeiro item que está aqui na frente, é uma lágrima de frasco. Aqui do lado tem este NPC, ele vai te pedir 10 runas, você pode dar ou não. O nome dele é Tops e ele vende magias, ok? Então, caso mais pra frente você queira comprar essas magias, você já sabe então que ele vende magias. Retornar para aquela graça que vocês acabaram de acender bem aqui em cima. Esta é a localização precisa, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente partiu da cabana da colina da tormenta. A gente veio por aqui, essa estrada, e aqui estamos. Penhascos da vista do lago. Agora vocês vão descansar na graça, como eu falei, e vai abrir uma cutscene. Não é bem uma cutscene, é mais um diálogo. Bom, a Melina vai retornar e você vai com ela até a mesa redonda. Quando vocês chegarem aqui na mesa redonda, eu recomendo e muito que vocês conversem e esgotem todos os diálogos com todos os NPCs presentes aqui. Você também pode ir aqui na mesa redonda, descansar na graça, porque isso aqui a gente de vocês é uma graça. Vocês podem aproveitar e usar aquele frasco que vocês pegaram. Então vocês vão na opção de frascos, vocês vão aumentar a quantidade reabastecida por frascos. Lágrima sagrada, aliás, eu falei frasco, mas é a lágrima sagrada. Vocês encontraram uma lágrima sagrada lá na igreja de Ylith. Então vocês podem, com essa lágrima, aumentar a quantidade que você reabastece com os seus frascos. Então agora eles estão no nível mais 1. Como vocês podem ver, frasco de lágrimas carmesim mais 1. Quando vocês tomarem, então ele vai aumentar um pouco mais da sua vida agora. Até o final desta run a gente vai conseguir aumentar até o nível 2. Então vai ser bom demais. Após isso vocês vão retornar lá para a casa da colina. E vocês vão ir lá na cabana da colina da tormenta. Lá onde a gente encontra aquela NPC, que agora ela está aqui inclusive, né? A Chapeuzinho Vermelho. Vocês vão pegar um fast travel até a cabana da colina da tormenta. Chegando aqui na colina da tormenta, vocês vão abrir o mapa de vocês. Vocês vão fazer uma marcação bem aqui do lado. Olha só, partindo aqui da cabana da colina, bem nesta área, vocês fazem uma marcação bem aqui, número 1. Vocês vão fazer uma segunda marcação bem aqui, número 2. Vamos seguir então para a primeira marcação. Como vocês podem ver, tem um gigante ali, vocês não vão lutar com ele, obviamente. Procure até evitá-lo se possível. Bem ali onde vocês marcaram, vai ter um item preciosíssimo. Lágrima de cristal, nó de força. Agora vocês vão descer até a marcação de número 2. Vocês podem ver que ela fica bem visível, né? Vocês só escolhem o lugar que não é tão alto para descer. Em alguns lugares tem essas pedras aqui que são bem úteis.
Vocês vão até a marcação de número 2, vai ter uma cabana aqui na frente, uma graça. Eu recomendo que vocês acendam, mas ainda não é o nosso segundo ponto. Aqui dentro tem um NPC, vocês podem esgotar o diálogo se vocês quiserem. Ele vende habilidades, mas vocês não vão gastar nada de nada. Chama o Torrent novamente e prossegue para o objetivo. Vocês vão dar uma boa olhada bem aqui, porque aqui talvez seja uma parte um pouco complicada. Eu não acho, né? Mas depende do ponto de vista de cada um. Lá embaixo, eu vou tentar dar o zoom aqui para vocês. Tem aquela estátua que está enterrada da metade para baixo, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um daqueles gigantes quebrar aquela estátua, porque lá dentro dela tem algumas pedras de forja. Então é simples. A gente vai descer aqui, deixar um gigante puto e agora fazer ele quebrar aqui. Vocês podem pegar o item montado no corcel mesmo, ok? Na montaria. Pronto, ele quebrou. Pronto, agora pegou. Pegou, tá pegado. Ok, agora vocês vão fazer o que? Vocês vão dar a volta aqui. Vocês vão seguir nesta direção. Em direção ao oeste, ok? Em direção oeste e sul também. Sudoeste, então, para ser mais exato. Vai ter este lago. Ok, a partir deste lago, onde vocês fugiram dos gigantes e tem esses bichos bem estranhos, vocês podem subir aqui nessa direção que eu estou fazendo. Em direção ao norte agora. E vai ter este cemitério. Deixa eu abrir o mapa aqui para ser mais exato. Este local aqui é um cemitério, tá? Fica entre a cabana do mestre de guerra e a cabana da colina da tormenta. Então, vocês saíram do lago e subiram. Tem umas pedras aqui, umas runas, né? E tem esses bichos aqui que explodem. Só cuidado para eles não explodir perto de vocês, ok? Que vai dar um dano ali. E vocês vão saqueando aqui estes túmulos. Tem várias runas aqui. Serão bem úteis mais lá para frente no jogo. E agora, a partir deste ponto aqui do cemitério, vocês vão abrir o mapa de vocês e vocês vão fazer uma marcação exatamente neste lugar aqui. Bem aqui. Tá vendo este local aqui? Fica acima da cabana do mestre da guerra, né? Sentido nordeste ali. Bom, para saber se vocês chegaram no local corretamente, vai ter este espírito aqui do lado de fora e uma porta de madeira. Eu vou abrir o mapa mais uma vez e é bem aqui, ok? Vocês vão abrir a porta aqui. Isso aqui é uma dungeon, galera, ok? Catacumbas Toque da Morte. Mas vocês não vão matar nenhum boss, vocês não vão matar nenhum mob. Vocês vão somente pegar um item aqui que vocês já vão saber o que é. Vão descendo, pega à esquerda. Vai ter os inimigos aqui esqueléticos, vocês não vão enfrentar. Desce a escada. Vem por aqui, ó. Vai ter um corredor estreito. Depois vocês vão assistindo aí numa velocidade menor. Vocês vão pegar à esquerda mais um corredor estreito e pronto. Aqui tem o item. Vocês vão saquear. É mais uma Uchigatana, mais uma katana aí para o seu personagem. Afinal de contas, esta build que eu vou mostrar para vocês é de dual katana. Bom, o negócio aqui é ser um pouco rápido na hora de esquivar dos inimigos e voltar pelo mesmo caminho que vocês vieram. Pronto, saindo da dungeon, vocês vão abrir o inventário de vocês em equipamentos e vocês vão equipar no lugar... abrir o equipamento de vocês e vocês vão equipar na mão esquerda a outra Uchigatana, a outra katana, ok? E agora vocês têm duas katana. Vocês deixem somente na mão esquerda também ou na direita o arco, ok? O arco ele é bastante útil aí nos próximos passos. Agora aqui tem um detalhe que eu quero dizer para vocês. Agora que vocês estão usando duas katanas, vocês não vão acertar os seus inimigos com o mesmo comando que vocês usavam para arma de uma mão. Então, se você joga no PS5 ou PS4, não é mais o R1, nem o RB, que você joga no Xbox. Agora seria o L1, ok? Ou LB para quem joga no Xbox. Para quem joga no PC, eu sinto muito, eu vou ficar devendo. Por que vocês não vão usar o comando tradicional, né? Porque aí vocês vão estar usando somente uma katana, então não faz sentido. Agora vocês têm que usar as duas. E o outro comando, que vocês usavam para o escudo, por exemplo,
Agora ele é usado para desferir golpes com as duas katanas, e é aqui que fica interessante. Da mesma maneira é o golpe de pulo, vocês não vão mais usar o RT ou o R2 para dar o golpe de pulo, desta forma. Agora vocês vão pular e usar o L1 ou o LB se você joga no Xbox. Desta forma, o golpe de pulo vai ter o efeito das duas espadas. Ok, agora que eu terminei uma breve aula, isso aqui eu sei que os veteranos já sabem, mas quem é iniciante, deem uma boa olhada no samurai de vocês, ele já é quase um matador. Saiu da porta da dungeon aqui, à direita, vocês vão parar aqui, vocês vão ver que tem um NPC lá, sim, é um pote gigante. Inclusive ele lembra muito um NPC aí dos Dark Souls 1, Dark Souls 3. Então é só descer aqui, não tem erro, desce com o torrent por aqui e sobe. Tudo que vocês vão fazer é conversar com ele, ele vai pedir que vocês deem um golpe bem forte nas costas dele. Pronto. Depois de dar o golpe, ele vai sair, vai te dar um gesto, vocês vão conversar com ele e ele vai lhes dar a carne exaltada. Esta carne exaltada, ela faz o que? Ela aumenta temporariamente o teu ataque físico, ok? Então é um item aí que eu considero importante para quem é iniciante. Depois eu também vou ensiná-los a fazer um elixir que vai aumentar o teu dano físico. Então com esta carne mais o elixir, vocês vão ficar bem fortes aí para enfrentar algum boss que esteja dificultando a vida de vocês. Após conversar então com o nosso pote, nosso amigo pote, vocês vão descer aqui a estrada, chamar o torrent e só seguir a estrada. Não tem erro também. Vai ter uma graça aqui e aquele inimigo lá na frente. Acende a graça. Para vocês se localizarem, é a graça Ponte dos Santos. Ela fica exatamente aqui, nesta ponte. Passa por trás deste NPC, não enfrenta ele. Não é a hora. Depois você vai enfrentá-los quando você estiver aí com as duas katanas OP. Vocês repararam que aqui eu peguei duas pedras de forja, né, neste corpo aqui no chão, então vocês fazem a mesma coisa. Por favor, não deixem de pegar essas pedras de forja, ok? Porque elas vão servir exatamente para upar as armas mais adiante, então vocês têm que pegar todas que eu estiver mostrando aqui. Depois de pegar a pedra de forja, vocês vão continuar pela mesma estrada. Deixa eu abrir o mapa, é só continuar por essa estrada aqui que não tem mapa aberto, depois a gente pega o mapa. Vocês vão descer então, vai descendo infinitamente. Tem o NPC à esquerda, você pode, se quiser, esgotar o diálogo dele. No final da estrada vai ter mais uma graça, acendam. Após aquela graça é só continuar descendo a estrada e vocês vão ver que lá na frente tem um boss. Ok? Vocês podem ver lá na água, aquilo é um boss. Vocês não vão enfrentá-lo, vocês vão pegar à esquerda, desta forma. Vilarejo das Águas Despertas. E vocês vão vir por aqui, por este mesmo caminho que eu estou fazendo. E vocês vão pegar esta pedra de forja aqui. Beleza? Após isso, deixa eu mostrar a localização exata. É aqui, ó. Vilarejo das Águas Despertas. Após isso, pegou aqui a pedra de forja, vai saindo por aqui mesmo. Lá na frente tem umas ruínas, como vocês podem ver aqui na frente. E vocês vão até essas ruínas aqui. Chegando aqui nessas ruínas, tem uma tartaruga de cada lado. O boss ele vai acender para vocês, mas fiquem sossegados. Aqui, neste monumento, vocês vão examinar e usar a chave de pedra que vocês pegaram lá na Cabana da Tormenta, lembram? Pronto. Usando a chave no monumento, vocês vão descer. Tem umas tartaruguinhas aqui. Mano, elas são inofensivas. Por favor, não mate as tartarugas. Abre esta porta. E aqui vai ter um baú. E o que tem dentro desse baú? Um talismã. Talismã de tartaruga verde. Quem jogou Dark Souls lembra do anel de Clorante? Que era aquele anel que aumentava a velocidade de recuperação da estamina? Bom, o talismã da tartaruga é a mesma coisa. Aqui em Elden Ring nós não temos anéis, nós temos os talismãs que fazem o papel dos anéis em Dark Souls, por exemplo. Então, este talismã vocês já vão equipar, né? Para quem é iniciante, vocês vão abrir o equipamento de vocês, vocês vão vir aqui em talismã, tem um espaço em aberto. Mais para frente vocês vão conseguir abrir outros espaços, então fiquem tranquilos. Vocês vão escolher o talismã.
Porque esse talismã é muito bom, cara. Ele aumenta a velocidade de recuperação de vigor. Como eu disse, quem jogou Dark Souls lembra do Anel de Clorante, que aumentava a velocidade que a sua estamina regenerava. Vocês com esta classe, vocês vão usar muito ataques seguidos e também vão desviar bastante. Vocês vão rolar muito. Então é interessante que vocês tenham este anel equipado. Aliás, este talismã. A partir daqui, onde tem essa tartaruguinha, onde vocês colocaram a chave de pedra, vocês vão pegar... esta rota aqui que eu vou fazer agora, prestem atenção. Saiu por aqui. Vai descendo aqui, tem uma águia ali. Provavelmente vai ter no jogo de vocês também. Duas águias, aliás. Aqui embaixo tem um cemitério. Então eu só peguei a saída à esquerda da porta, né? E esta é a localização exata para vocês darem uma conferida caso vocês não achem. Mas eu acredito que todas as localizações vocês vão encontrar. Pronto, é só descer ali. E o que a gente vai fazer? A gente vai pilhar também estas runas. Pega todas elas, todas as runas. Bom, depois que vocês saquearem tudo aqui, né, o cemitério, pegarem todas as runas, vocês vão fazer o quê? Vocês vão abrir o mapa e retornar para aquela graça que vocês acenderam ali que eu mostrei anteriormente, ok? Antes de vocês pegarem a saída à esquerda, lembra? Para evitar o boss. É os arredores do vilarejo das águas despertas. É só retornar para ela. Esta é a graça que eu falei, ok? Ficou bem antes aqui da hora do boss, né? Que eu falei, a gente evitou e foi por este caminho. Agora, ao invés de ir pelo caminho esquerdo, vocês vão pegar a partir da graça e ir para o caminho direito. Bem exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? Aqui é o seguinte, vai ter uma descida por essas pedras aqui, tá vendo? Claro, você pode tentar do jeito menos perigoso, digamos, né? Porque aqui há uma chance muito alta de você morrer. Mas porém é o caminho mais rápido também. A ideia é chegar lá embaixo, ok? Desce aqui com calma. Ui, quase deu ruim. Tá vendo que lá embaixo tem um item? Sim, aquele item que nos interessa. Muito, muito importante que vocês peguem ele. Desce mais uma vez. Bom, eu acho que aqui já não tem tanto problema. Então, chama o torrent. Cai aqui pelo cantinho. Vai ter uma luta. Ah, caramba. Isso não era pra acontecer, realmente. Ele não era pra atacar a gente, era pra ele atacar os lobos, mas beleza. É isso que eu ia dizer, vai ter uma luta entre este urso e os lobos. Vocês vão ignorar a luta e pegar apenas o item. O item são 2 pedras de forja. Após isso é só vazar daqui. Sai vazado mesmo, exatamente por onde eu estou saindo, ok? Porque o nosso próximo item importantíssimo está aqui na frente. Saindo então por este local terrível, né? Saindo da água já vai ter essa construção bem aqui na frente. Isso aqui é uma igreja, é a terceira igreja de Malika. Vocês vão entrar aqui nela então. Vão acender a graça. Vão pegar, tem 2 itens aqui que são bem importantes. O primeiro é um elixir magnífico e uma lágrima de cristal carmesim. Agora sim a gente vai fazer um elixir aqui muito poderoso. E também tem uma lágrima de frasco que vai aumentar a potência dos nossos frascos. Descansa na graça. Vai em frascos. Aumentar a quantidade reabastecida por frascos, porque vocês acabaram de pegar mais uma lágrima sagrada. Pronto. Agora, o nível de frascos de vocês foi para o nível 2, ok? Isso é muito bom para o começo, galera, vocês não têm noção. Mas não é só isso, vocês pegaram também o elixir magnífico e agora vocês vão misturar aquelas 2 lágrimas que a gente pegou anteriormente. Uma a gente pegou agora e outra a gente pegou logo após a cabana da colina, lembra? Vocês vão descer até esta opção aqui, misturar elixir magnífico. Vocês vão selecionar e vocês vão escolher estas 2 lágrimas, a de cristal carmesim e a lágrima de nó de força. Sendo assim, vocês vão produzir então um elixir magnífico. Em equipamento, vocês já podem ver que ele está aqui, elixir magnífico. Ele é um item consumível. E o que este elixir vai fazer, né? Ele vai restaurar metade dos PV e também vai aumentar a força do seu personagem. O bom deste elixir, galera, é que você usa uma vez. Por exemplo, deixa eu usar ele aqui. Você usa uma vez ele. Pronto, aí você não pode usar mais uma vez, né?
Mas ele recarrega toda vez que você senta e descansa em uma graça, em uma bonfire. É só descansar e pronto, o Elixir já recarregou. Então ele é semelhante aos frascos de lágrimas, entenderam? Só que ele vai aumentar a sua vida, né, se alguém estiver te dando dano, e também vai aumentar a sua força, o teu poder de ataque e a sua força pro início do jogo, tá bom demais. Então deixa eu mostrar a localização exata para vocês, né? Nós estamos aqui na terceira igreja de Malika. Nós viemos por aqui, lembra? A gente foi descendo, pegou as duas pedras de forja ali com o urso e com aqueles lobos, e agora paramos aqui na terceira igreja de Malika. Aqui tem mais aquele monumento, né, que fica brilhando. Isso aqui significa que tem um mapa, então sempre que vocês verem este ícone aqui, que parece um monumento, ele está mais claro ao redor, é um mapa. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então o mapa que está bem aqui abaixo, entendeu? É só fazer uma marcação aqui, não tem erro. Desce aqui pela estrada e vocês vão pegar um mapa. Lá na frente já está a marcação, tem este urso aqui, seria interessante se você ignorar ele. Ah, ignorou ele, chamou a atenção de outro. É bem assim. Mas tudo bem, você ainda pode pegar o mapa montado no cavalo. Está bem aqui no monumento que vocês fizeram a marcação. Pronto. Pegaram o mapa. Aproveitem para vir aqui também e pega esse livro de receitas do Guerreiro Nômade. O curioso aqui é que se você estiver montado no torrent, o urso não vai descer e te atacar. Mas se você for ali pegar o mapa fora da montaria, ele vai te atacar instantaneamente. Depois que pegar o mapa, vocês vão abri-lo. E agora vocês podem ver que abriu uma outra região aqui, né? Agora vocês vão fazer uma marcação bem aqui, galera. Bem aqui. Vocês estão aqui ao lado desta árvore, né? Da térvore menor. E vocês vão fazer uma marcação bem aqui, onde tem tipo... como se fosse, sei lá, duas caveiras aqui, parece. Não sei. É uma construção isso aqui, é umas ruínas, ok? Vocês vão fazer uma marcação bem ali. Está bem do lado. Pronto, aqui está a ruína. Agora, antes de chegar nela, antes de entrar, saia do torrent e fica em stealth. Fica em stealth porque tem um urso dormindo aqui, mano. E esse bicho é chato pra caramba, tá vendo? Ó, ele tá dormindo ali. O que a gente vai pegar aqui? Tem um baú numa dessas entradas aqui. Bem aqui está este baú, ok? Tem duas pedras de forja. Vocês vão entrar em stealth novamente. Do lado de fora vai ter uma runa da periferia. Deixa eu só... desse lado aqui, ó, me localizar. Está aqui. Beleza? Pega a runa também. Abram o mapa de vocês e façam uma marcação bem aqui. Tá vendo que aqui tem uma construção? Vocês vão fazer uma marcação mais ou menos aqui. Bem assim. Um pouquinho antes da construção aqui. Aqui tá bom. Desfaçam a marcação que vocês fizeram na casa abandonada. E agora a gente vai seguir para lá, onde a gente acabou de marcar. Bem aqui nesta localização, vocês desceram da casa abandonada pela estrada. Bem aqui tem uma graça à direita. Vamos acender esta graça. Agora aqui, galera, este é o momento, digamos, mais difícil da run. Porque vocês vão enfrentar o inimigo mais difícil da run neste exato momento. Vocês aí têm as suas duas katanas. Eu recomendo que vocês não upem elas ainda. Não upem, vocês vão dar conta sim se vocês fizerem do jeito que eu vou falar aqui. Exatamente igual, ok? Vocês vão subir a estrada. Vocês já vão ver que tem tipo umas barricadas aqui, né? Impedindo que você passe. Vocês vão passar mesmo assim. Cuidado só com aquele cara atirando aquela seta gigante. Aqui haverão vários inimigos. Corre até a árvore reluzente e pega a semente dourada. Vocês já devem saber essa altura o que ela faz. Sobe as escadas, pula do torrent, ignora esse inimigo correndo. Agora aqui, quando vocês entrarem no forte, vocês vão fazer o que? Vocês vão correr por aqui. Vai destruir esses barril aqui no rolamento mesmo. Destrói este outro barril aqui. Entra essa primeira entrada à esquerda. Mata esse... Ó, tem que cuidar que esses inimigos ficam jogando essas granadas ali, essas bombas. Beleza? Matou esse cara que tá na besta aqui. Fica bem quietinho aqui no canto. Vem bem pra cá e fica no stealth aqui. Beleza, depois que tudo se acalmou e você consegue abrir o seu mapa, vocês podem ver então que a localização do forte é esta. Vocês vão agora fazer o que? Tomar o elixir magnífico de vocês. Pronto, tomou o elixir. Agora não tem jeito, galera. Vocês vão ter que matar um inimigo aqui.
Pode começar matando esse. Desvia das bombas daquele cara lá. O inimigo forte é esse que tá vindo, ó. Esse cavaleiro ali. Vocês vão entrar nesta torre, subir esta escada. Infelizmente não tem um jeito mais fácil. Nós temos que matar ele para pegar a habilidade dele. Que a habilidade dele é muito apelona, é essa que ele tá usando. Na hora que ele estiver subindo, vocês vão apertar 2 vezes o B ou bolinha. Ele vai cair. Dá uns golpes ali. Vocês viram os golpes que eu dei? Você viu o tanto de vida que tirou? Vocês têm que fazer isso. Ficar apertando loucamente o L1 ou o LB se você joga no Xbox. E ficar dando golpe com as duas katanas empunhadas. Até... Nossa, olha aí. Até você tirar o sangue dele, né? Porque as katanas, elas dão dano de sangramento. Então foi o que aconteceu com ele. Por isso eu consegui dar muito dano. Agora ele tá com a vida um pouco menor. E agora não tem jeito. O negócio aqui é tentar matar ele. Pronto. Cinza da Guerra, Corte Sangrento. Vocês pegaram então a habilidade dele, que é a Blood Slash, que ela é muito, muito forte. Então, o jeito certo aqui, certo não, né? Mas que eu acho mais eficiente é esse. Você vem por aqui, sobe à direita, né? Deixa ele subir na escada, aperta 2 vezes o B. A hora que ele cair de costas, você fica apertando o L1 ou o LB, né? Se você joga, que vai dar o golpe com as duas katanas, até estourar o sangue dele, né? Que vai dar aquele efeito de sangramento e ele vai diminuir muito a vida dele. Após isso, eu recomendo que você desvie do ataque e dê golpe de pulo, que o golpe de pulo também tira bastante vida. E retornar para a graça que vocês acenderam bem aqui no pé do forte. Agora vocês vão em Cinzas da Guerra e vocês vão selecionar a katana que vocês estão usando na mão direita. Seleciona que vocês estão usando na mão direita. E vocês vão escolher Cinzas da Guerra, Corte Sangrento. Na hora de escolher a afinidade, podem escolher padrão. A katana já causa esse efeito. Vocês viram que naquele cavaleiro apelão agora há pouco eu causei um efeito de hemorragia nele? Ele perdeu muita vida? Então não tem necessidade de você colocar a afinidade sangue, já que ela já tem essa afinidade por natureza, entendeu? Mas como a gente está usando o dual katana, você vai escolher então a padrão. Pronto. Agora que você equipou as cinzas da Blood Slash, você vai segurar o comando que faz o ataque especial, né? A habilidade especial da arma. Por exemplo, no Xbox é o LT, no PS5 ou no PS4 é o L2. E é este golpe aqui. Este golpe causa muito dano nos seus adversários. Só que vocês têm que tomar cuidado porque ele também tira um pouco de dano do seu personagem. Agora que vocês pegaram a habilidade, vocês podem subir no torrent novamente e subir em direção ao forte mais uma vez, porque agora todos os inimigos terão desaparecido e você pode explorar o forte e pegar os itens que tem aqui dentro tranquilamente, sem ter perigo de nenhum inimigo atrapalhar vocês. Não tem mais ninguém aqui, tá só vocês. Então tem alguns itens, mas o mais importante está lá em cima. Fiquem à vontade para explorar, né? Já que vocês mataram o cara apelão, todos os outros inimigos fugiram. Bem aqui, né, onde você enfrentou aquele cavaleiro, vai ter essa saída. Vocês vão pegar essa saída aqui por cima dessas construções de madeira. Aqui à esquerda tem uma pedra de forja, importantíssimo. Peguem esta pedra de forja, não deixem nenhuma para trás. E agora vocês podem explorar por conta. Depois que terminarem de explorar, voltem para a última graça. Tem mais uma coisa que eu esqueci de comentar anteriormente, mas vocês lembram que vocês também pegaram mais uma semente dourada? Pois é, tinha uma árvore reluzente ali, ela tinha uma semente dourada, então já vamos aqui em frascos também e adicionar mais uma carga aos nossos Estus Flask, ou frascos de lágrimas. Agora vocês têm 6 frascos de lágrimas no total, e todos eles estão no nível mais 2. Bacana, né? E a partir desta graça vocês vão fazer o que? Pegar este caminho aqui, só descer. Então aqui está a estrada que sobe por forte, ali a graça, é só descer aqui, ó. Vão descendo, vai ter uma tartaruga aqui à esquerda, vai ter aquele monstruoso à esquerda também. E lá na frente tem um cemitério, mas um cemitério cheio de runas pra gente pilhar. Cuidado apenas com os lobos, ok? Acho que até é melhor que você comece a atacá-los antes deles atacarem você. Runa de pobre, vão pegando todas essas runas. Depois que vocês pegaram todas as runas, abram o mapa de vocês e façam uma marcação bem aqui.
exatamente neste local aqui, tá vendo? Aqui é uma ponte, ok? Então prestem bem atenção. Aqui estão vocês, né? Aqui é o cemitério. Vamos fazer uma marcação bem aqui, tá? Que é lá o nosso próximo destino. Se vocês pegarem a partir deste local que eu estou, pegar à esquerda, vindo por aqui, bem exatamente neste local aqui que eu estou indo, entre as árvores, vai ter como se fosse essa vendaval aqui, né? Tipo um, sei lá, mano, um tornado. Vocês vão chegar próximos deles e apertar 2 vezes o A ou o X se você joga no PS5. E vocês vão dar esse salto enorme que vai facilitar bastante aí. Além de encontrarem mais um cemitériozinho para furtar, né? Pegar as runas aí, beleza? Façam isso então. A localização deste outro cemitério é bem aqui. Vocês estavam aqui, foram até aqui, pegaram este tornado e pararam aqui. Agora vamos até a marcação. Aqui à direita tem uma graça, então eu sugiro e recomendo muito que vocês acendam ela. Deixa eu descansar aqui para dar a localização exata para vocês. É Lago Aguel Sul, então fica bem aqui, ok? Ela está bem na estrada, apontando em direção à estrada que a gente vai pegar agora. Só vai descendo. Só vai descendo, já chegaram na marcação. Vai ter esta construção aqui. Cuidado com o cara lá da frente da besta. Pega aqui no canto a pedra de forja. Eu acho melhor sair do torrent, mano. Pega a pedra de forja aqui. Ignora os inimigos. Aqui na frente tem uma chave de espada de pedra. Pega também. Tem mais alguns itens aqui. Como vocês podem ver, aqui na frente já tem mais uma graça, né? Acendam esta graça. E a partir daqui é só descer a estrada. Vai ter uma NPC aqui fazendo uma forte referência a Irina, Dark Souls 3, porque ela é cega e o nome dela é Irina também. E vão descendo por esta estrada, beleza? Tem muitos inimigos aqui, mas somente um item nos interessa. Bem aqui onde tem esses mobs, vocês vão pegar uma runa da periferia. Mais aqui na frente uma pedra de forja, 2 pedras de forja, aliás. E aí, galera, é só retornar, não tem erro, entendeu? Vocês não precisam seguir adiante. Vocês vão pegar essa pedra de forja, vocês têm que pegar essa pedra de forja, vocês não podem deixar para trás, tá? Esses inimigos são bem fortes, então não enfrente. A pedra de forja vai estar bem aqui, não tem erro. Bem do lado aqui dessa carroça, e tem aquele gigante sentado ali também, cansadão. Ai, ai, ai. Abre o mapa de vocês e pega um fast travel lá para a igreja de L. Lembra? Tinha a primeira bonfire, né? Cemitério deriva, primeiro passo, igreja de L. Faz um fast travel para lá. Agora que vocês estão aqui na igreja de L, vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar todas as runas que vocês pegaram durante esta gameplay. Então, 16 runas de pobre, vocês vão aqui em usar selecionados, né? Porque é bem mais rápido usar selecionado. Segura 16, aperta na opção 16 e usa todas. Abre mais uma vez o inventário, seleciona 9 runas da periferia. Usar selecionado. Pronto, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 10 pontos em destreza. Vocês vão sentar aqui na fogueira, né? Vocês vão descansar aqui na graça e vocês vão subir de nível. Vocês têm que subir 10 pontos de destreza. A sua build é focada em destreza, ok? Você vai usar uma dual katana. Então agora em destreza vocês vão aumentar 10 pontos. Cara, se você pegou todas as runas bem certinho de todos os locais que eu mostrei, vai dar para colocar 10 níveis no personagem, entendeu? Então se você deixou de pegar alguma runa, aí não vai dar certo. Mas se você pegou exatamente as que eu mostrei, você vai conseguir aumentar até o nível 25 de destreza. Aumentou. Após isto, vocês já estão então com 25 de destreza. Aumentou o dano
das suas katanas, mas ainda não é o bastante. Mas calma que ainda tem chão. Pronto, agora a gente vai para o final, galera, que é o que? Pegar pedras de forja para poder aumentar as nossas armas até o mais 4. Vocês têm que prestar bastante atenção aqui, porque se vocês deixarem uma sequer para trás, vai fazer falta lá na frente. Vocês vão abrir o mapa de vocês, está bem aqui do lado, não tem erro. Tá vendo que tem a igreja de L aqui? Você vai subindo nessa direção. Tem tipo um buraco aqui, vocês estão vendo? Tipo uma toca, não sei. É bem aqui. Vocês vão então deixar uma marcação aqui. Tá bem do lado, não tem erro. E é pra lá que a gente vai agora. Bem aqui, né? Onde eu marquei, bem certinho. Vocês vão entrar aqui. Aqui vocês vão ter que matar inimigos. Eles são fortes, sim. Porém, tem um jeito muito fácil de matá-los. É só fazer exatamente o que eu fizer. Pisa no elevador aqui e não sobe nele. Não desce, aliás, com ele. Pisa e retorna pra cá. Aqui nesse cantinho vocês vão pular. Não vai ter nada aqui, mas no segundo local tem uma runa. Essa runa pode guardar aí no seu inventário, né? Runa de periferia nível 3. Mas agora vocês vão saltando aqui pelos lados que tem esses caimentos aqui para evitar que vocês morram por dano de queda. Chegando aqui embaixo vai ter uma graça. Vai indo aqui pelo túnel. E aqui é o seguinte, vocês têm que fazer exatamente o que eu fizer para ficar fácil. Porque esses inimigos, eles são muito cascadura. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Eu vou dar aqui o backstab, é o que vocês vão fazer. Vocês vão dar o backstab. Agora, se eu tentar atacar ele dessa forma, olha, não faz nem dano nele quase. O único jeito de você matá-los rapidamente é com ataque de pulo. Vou dar um ataque de pulo e desvia. Dá um ataque de pulo, desvia. E assim vocês vão fazer até derrotar todos os inimigos daqui. Claro que tem outros inimigos que vocês vão usar as flechas, eu já vou explicar. Vocês viram que eu peguei uma pedra de forja bem aqui, estava brilhando. Até esqueci de mencionar, mas essas pedras que estão brilhando na parede, né, em tipo um amarelo assim, são pedras de forja. Eu acabei de pegar uma bem aqui. Vocês vão pegar também, porque a gente veio para cá justamente para isso, pegar as pedras de forjas que faltam para a gente upar as nossas armas. Então eu acabei de pegar uma aqui. Agora você equipa o teu arco, chama a atenção daquele cara lá, deixa ele atacar, desvia, ataque de pulo, desvia para trás, ataque de pulo, desvia e ataque de pulo. Não tem erro, galera, é só fazer isso. Aqui vai ter mais um cara, né? Geralmente quando eles estão batendo uma picareta na parede é que tem uma pedra de forja bem na frente deles, tá vendo? Backstab. Ataque de pulo. Opa, saiu errado esse ataque de pulo, hein? Não dá pra errar o time aqui. Ataque de pulo. Tá pulando pra frente. Quase morri aqui de bobeira. Estranho, não pulou pra frente. Bom, ataque de pulo. Rola pra trás. Ataque de pulo. Volta ali, né? Pegar a pedra de forja. Tem mais uma aqui. Ok. Eles vão descer aqui. Tem mais um cara de costas ali. Backstab. Ataque de pulo. Rola pra trás. Ataque de pulo. E lembrando, é o que eu falei, né? O ataque de pulo que vocês estão usando aqui, que vocês vão usar, não é aquele no RT ou R2, entendeu? Mas sim o do L1 ou RB. Ou LB, aliás. L1 ou LB. Sempre confundo. Que é o ataque que você vai usar as duas katanas. Pega mais aqui. Pedras de forja, tem mais uma. Aqui tem uma armadilha, então o que vocês vão fazer? Tenta chegar por aqui e dar um backstab no cara. Não deu certo. Mais distanciado aqui, porque tem mais uns ratos. Esses ratos incomodam, mano. Tenta matar eles na flecha. Pra deixar o cara livre aqui, pra você matar ele sozinho. Beleza, ele veio, dá o ataque de pulo. Rola pra trás. Ataque de pulo. Não tentem enfrentar eles tudo junto, porque vai dar ruim, mano. Esses ratos são chatos, cara. É uns bichos que eu detesto pra caramba nesses jogos. Beleza, passando por aqui, né, onde estava o cara sentado, vai ter esta entrada e tem mais uma pedra de forja bem aqui adiante. Pegou ela, beleza. Passando por aqui. Vai ter mais uma
um elevador. Eu tô com um ponte na cabeça, mas é elevador. Antes de pisar no elevador, fique por trás dele. E aqui na frente, na hora que descer um pouco o elevador, vocês vão rolar para frente, porque tem uma passagem secreta aqui. Vocês têm que fazer isso aqui. Apertou, espera um pouco, não se afoba, rola para frente. Pronto, ele vai descer mais, depois a gente vai lá para baixo. Chegando aqui, tem aquele inimigo ali na frente. Se vocês perceberem, tem umas brasas naquela mochila dele de pedra. Vocês vão atirar com uma flecha de fogo lá. Se vocês não gastaram suas flechas de fogo, vocês têm 10. É só atirar nele com a flecha de fogo e ele vai explodir. Agora é só pegar o outro cabra aqui. Cabra da enxada. Backstab. Ataque de pulo. Rola pra trás. Ataque de pulo. Pulou demais agora. Antes ele não pulou, agora ele pulou demais. Beleza, matou ele. O interessante está aqui. Pedra de forja. Bom, ele chamou o outro cara lá. É só jogar uma flecha nele. De fogo, ele vai explodir. Causou dano no outro inimigo, que é ótimo. Ataque de pulo. Derrotou. Vão descendo tranquilamente. Vocês podem jogar mais uma flecha ali. Se vocês não tiverem flecha de fogo, se vocês gastaram, eu acredito que vocês não vão gastar, porque não tem por que gastar, né? Se você seguir a run do jeito certo, não vai ter por que gastar as flechas de fogo. Desce aqui nesse elevador, pode descer aqui. Quando chegar lá embaixo vai ter um boss naquela porta. A gente não vai enfrentar ele, a gente só vai pegar a direita e pegar mais uma pedra de forja. Se vocês pegaram todas as pedras desde o início até aqui sem falhar nenhuma, vocês vão ter 25 pedras de forja de nível 1 e 4 pedras de forja de nível 2. São o suficiente para melhorar as duas katanas, cada uma até o nível 4. Então, a partir daqui, vocês podem sair fora. Vocês podem até enfrentar o boss se vocês quiserem. Eu não recomendo, porque vocês ainda não uparam as armas. Vocês podem explorar a caverna um pouco mais, mas a partir daqui vocês já podem retornar. Aliás, retornar não, agora vocês vão para a mesa da graça perdida, né? Que é a mesa redonda. Só que vocês não podem ir a partir daqui, então tem que sair do local aqui, tem que sair da caverna. Tá, vamos dizer, né? Ó, eu acabei de subir o elevador aqui. Vamos dizer que você tá com 23 pedras. De alguma forma você acabou deixando para trás alguma. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. De repente você piscou o olho aí, perdeu uma localização. Ainda tem mais uma ou duas pedras de forja aqui nesta região. Eu vou mostrar para vocês, então pode salvar caso você não tenha pegado todas. Mas se você já pegou as 25, pode ir direto para a mesa redonda que eu já chego lá. Então retornando aqui, né, onde a gente rolou para cá, onde tinha a área secreta, lembra que eu falei? Vocês vão pegar a direita, porque o elevador está lá embaixo. Vocês vão dar um pulo aqui. E vão descer. Agora mais à frente aqui vocês vão encontrar, se eu não me engano, mais uma ou duas pedras de forja. Lá naquele carinha, joga uma flecha de fogo. Opa, selecionei a flecha errada. Ah, ele não é. Poxa vida, ele não é daqueles que carrega bolsa. Olha, esses outros mobs aqui são chatos pra caramba também. Não tem jeito, aqui eu tive que me virar mesmo. Esses cachorros, mano, eles são muito chatos. Tá. Matou um. Agora tem que matar o outro. Beleza, foram. Pronto. Foi tenso aqui, cara. Esses inimigos, eles são fortes. Aqui dentro, se eu não me engano, só pedaço de pedrilhante. Vai ser útil só lá mais pra frente. Aqui tem mais uma pedra de forja. E se eu não me engano, aqui também tem mais uma. Aê, mais duas. Então, no total a gente tem 27 pedras de forja. É mais do que suficiente. Vamos sair dessa caverna de uma vez, mano. Até que enfim a gente conseguiu sair dessa caverna. Agora é o seguinte, vocês vão lá para a mesa redonda, porque a gente vai upar as armas lá. Bom, você pode perguntar, por que não upa na igreja de Elleh? Porque na igreja de Elleh você só pode upar até o mais 3. E
na mesa redonda com o ferreiro de lá você consegue aumentar até mais o nível das suas armas. Então, mesa redonda agora. Este é o momento que você pode aproveitar se você tiver alguma runa no seu inventário para usar. Usa então as runas que estiverem no seu inventário. Fala com o ferreiro. Fortalecer arma. Escolhe uma das Uchigatana e vai melhorando ela. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Agora a outra, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Opa, faltou um pouco de runas aqui, né? Faltou grana para melhorar. Mas é pouca coisa, então eu venho aqui, eu particularmente, vendo algum item que eu acho que não vai ser necessário. Agora sim vou terminar de fortalecer a minha Uchigatana por mais 4. E é isso aí, olha só. As duas estão mais 4. Vocês podem melhorá-las por mais 5 quando vocês tiverem 8 pedras de forja de nível 2. Agora a gente vai testar as nossas armas, o nosso samurai em combate, porque agora que realmente o jogo vai começar para vocês. Então vocês podem começar lá a partir da igreja de Ele. Bom galera, agora é só fingir que acabou de começar a experiência de vocês em Elden Ring. A jornada acabou de iniciar, vocês estão com as armas bem upadas, estão bem fortes para o início do jogo. Lá na frente, né, vocês vão ser obrigados a melhorarem as suas armas, a aumentar as suas habilidades, principalmente o seu nível de personagem, né? Mas para o início tá muito bom. Eu vou pegar um boss aqui e enfrentá-los só para vocês terem uma noção do dano que está causando agora. Vocês têm que lembrar de, antes de cada luta com boss, tomar o Elixir Magnífico, que vocês fizeram lá, né? Com as lágrimas, porque ele vai aumentar o dano de vocês também. Tomei o Elixir. Vamos atravessar a neblina. Homem-Fera de Farum. Bom, eu sofri na primeira vez que eu enfrentei ele, né? Eu estava com a Uchigatana, não estava nem nível 1 com ela ainda. Agora vamos ver. Deixa eu usar a habilidade Blood Slash, porque vocês não viram ela ainda em ação, né? Olha só o tanto de dano que deu. Vocês viram? Chegou a deixar o Homem-Fera puto. Mais uma vez. Olha só, galera. É muito dano. Olha. O que acharam? Olha, mano. Vitória de Perfect, bem dizer, né? Porque ele não me deu nenhum golpe. E eu derrotei ele muito facilmente. Cara, pro início do jogo isso tá bom demais. Vocês não acham? Então nesta run vocês aumentaram suas duas katanas, cada uma mais 4. Vocês aumentaram a potência dos seus frascos de vida para mais 2. E também vale para os frascos de PF, ok? Caso mais para frente vocês queiram fazer uma build híbrida, né? Com magias, milagres, piromancia, etc e tal. Vocês também aprenderam a fazer um Elixir Magnífico que aumenta o dano do seu personagem. Depois vocês vão encontrar outros ingredientes, outras lágrimas para criarem outros tipos de Elixir. Vocês pegaram um amuleto de estamina, de regeneração de estamina, que é muito bom também. Vocês uparam 10 níveis do seu personagem, focando na destreza dele. Vocês pegaram uma habilidade de arma que é muito apelona. Se vocês forem jogar PVP, cara, vocês vão ver o dano que vocês vão causar nos outros jogadores. Sério, é hilário. Esta build pro PVP também é excepcional, vocês vão gostarem muito. A habilidade, então, Blood Slash, vocês já viram como ela é apelona. E esta foi a minha primeira run em Elden Ring. Se vocês gostaram, já sabem, né? Tô indo nessa. Até a próxima. Deixa eu me despedir aqui corretamente. Fui!